Feita essa introdução, então nós vamos dar início à arguição. Hoje de vocês é do Dr. Luiz Moreira. Pesquisadores de todos os níveis, isso nos dá muita luz, isso nos ilumina muito. O estudante ele tem uma visão diferente, bastante desvinculada de preconceitos, pode nos mostrar aspectos inusitados dentro de uma pesquisa. Isso é realmente algo que eu tenho constatado dentro da realidade desse tipo de trabalho que nós temos desenvolvido. Então juntamos normalmente um estudante ou dois estudantes junto com o pós-graduando e a minha pessoa e os pós-doc. Nós, por exemplo, toda essa área, nós temos como pós-doutorado o Dr. Otávio Azevedo, na área de bariátrica, um outro pós-doutorado já titulado na nossa linha de pesquisa. Então é muito interessante essa aglutinação de pesquisadores de diversos estágios de desenvolvimento. Vai fazer com que nós possamos ter uma visão mais crítica do nosso trabalho, ter esse feedback dos nossos pesquisadores. Muito obrigado. Bom, feita essa introdução, então nós vamos dar início à arguição. Hoje de vocês é do Dr. Luiz Moreira. O meu texto sintetiza, procura agrupar algumas pesquisas, uma linha de pesquisa dentro da nossa área de concentração videocirurgia, que é essa linha de pesquisa, criação do neopericone artificial para a realização de procedimentos laparoscópicos. Inspirados por esse tipo de problema que foi detectado aqui na nossa, como os colegas dos professores já viram, inspirados por esse tipo de lesão, com função na linha mediana, nós executamos algumas pesquisas no sentido de oferecer alternativas dessa função da linha mediana, que é a função do hipocôndrio esquerdo. Essa função, como todos já sabem, tem aquelas características de fugir dos vasos superiores epigástricos e ser adentrada dessa região. Inicialmente fizemos em corpos uma pesquisa para sabermos como se comportavam as provas, as pressões, quando nós colocávamos a agulha em peritônio livre e quando essa agulha era colocada em pré-peritônio. Dessa forma, fizemos em corpos uma pesquisa para receber essas informações. Dessa forma que a agulha foi feita, então, as provas, etc., para chegarmos no primeiro momento, isso foi publicado, vimos que essa função era absolutamente factível, no corpo ela tem algumas dificuldades, fundamentalmente em função do fígado, do hipocôndrio esquerdo, mas mesmo assim ela é possível de ser feita. Ela já teve o início de estudos, essas provas que nós vimos aí na aula anterior, foi feito, realmente foi testadas e essas provas funcionam, nos dão informação. Depois, então, nos julgamos autorizados a fazer uma pesquisa clínica, um ensaio clínico, avaliando a segurança e eficácia da função, avaliando a acurácia das provas, estabelecendo valores de pressão intraperitoneal e volumes injetados em determinados momentos, capazes de indicar o correto posicionamento da ponta da agulha. Isso foi motivo de uma tese de doutorado, Dr. Otávio Cansação de Azevedo, meu filho, que teve a honra de ser julgada por eminentes colegas, como aqui os colegas Rodrigo, José Luiz, o professor Isaac. Então, para testar essa primeira vista do ponto de vista de experiência clínica com essa função metodologicamente direcionada. A primeira coisa é ver se essas pressões, se realmente essas duas funções, elas se equivalem do ponto de vista de efetividade e eficácia. E realmente, depois disso, adicionamos
a amostragem de 30 pacientes do hipocondrio esquerdo, mais 70, para fazermos um estudo, número mágico de 100, das provas e etc., dos fenômenos que ocorriam com essas pulsões. Concluímos que a pulsão no hipocondrio esquerdo é segura e eficaz. As 5 provas são parcialmente adequadas, e parcialmente porque tem umas mais, outra menos, e as pressões intraperitoneais e os volumes são parâmetros fidedignos. Nesta tipo de análise, que nós nos aprofundamos na elaboração desses dados, concluímos sim que essas duas funções são equivalentes, e do ponto de vista de eficácia e efetividade, isso foi publicado, como é sempre a nossa intenção, uma revista brasileira, a função do hipocondrio esquerdo e as provas, portanto, são adequadas, e foi publicado nesse tipo de estudo das provas especificamente, onde nós pudemos elaborar no capítulo de discussão com muita propriedade, com mais extensão, o valor dessas provas. Outra conclusão que nós tivemos, que é útil a relação entre pressão e volume, para poder termos a condição de fazermos de termos esse feedback de informação a respeito do que está acontecendo durante a insuflação. Foi elaborado esse tipo de tabela, que eu acho que é um produto bastante interessante, é aquela média estimada de pressão em um minuto, em cada tipo de tempo, mais ou menos esse tipo de pressão, e se isso não ocorre dessa forma, alerta o cirurgião para alguma coisa que não está acontecendo de uma forma adequada. Publicado no Jornal Internacional, juntamente com a minha equipe, a pressão, esse feedback pressórico e os parâmetros para o correto funcionamento da agulha de Veress. O segundo passo foi fazermos uma pesquisa agora, uma vez que a pesquisa do Dr. Otávio Azevedo era uma pesquisa puramente direcionada para pacientes selecionados, não obesos, virgens de cirurgia abdominal, com o seu saco peritoneal inviolado, etc, etc. Agora nós temos população geral, vamos fazer um estudo de todas essas coisas e, além disso, vamos construir um modelo, quer dizer, algo mais dessa tese, além de verificar se aquilo que aconteceu na tese do Dr. Otávio Azevedo iria acontecer agora na tese do Dr. Otávio Becker, que foi defendida no anfiteatro Otávio Pato, e se esse modelo se era igual, e esse modelo construir um modelo diferente para avaliação, avaliar também de uma forma, além de avaliar de uma forma clássica, avaliar de uma forma diferente. Então essa é a tese do Dr. Becker, Davi Monteiro Becker, aqui com a presença ilustre do professor Joaquim, a emocionante presença do professor Goff, do mentor, a pessoa que eu tenho na mais alta admiração, que agora a gente está em outra dimensão, não está mais conosco. O Dr. Otávio Becker foi o pós-graduando, então nós tivemos este cotejo entre a amostra de pacientes selecionados versus a amostra de pacientes agora oriundos da população geral, sem seleção, com estudos agora entre homens e mulheres, dessas provas, todos esses fenômenos, paciente de peso normal, paciente sobrepesado, paciente obeso, paciente com operação anterior, paciente sem operação peritoneal anterior. Isso foi feito, esse estudo com a lógica FUSE, onde há uma série de entradas, considerando o volume, considerando a pressão, considerando o fluxo, e isso é jogado de uma forma matemática bastante interessante. Isso é algo que está sendo bastante estudado. Então nós podemos jogar com a idade, o sexo, índice de massa corpórea, estado físico, cirurgia prévia ou não, e jogar tudo isso numa forma matemática e obter algo como esse tipo de gráfico tridimensional, correlacionando pressão e volume, tudo isso para que nós possamos saber na população geral se o doente é homem, se é mulher, se tem cirurgia prévia ou não cirurgia prévia, para que nós possamos fazer alguma coisa que contemple todas essas circunstâncias. A pulsão é eficiente em amostragem indiscriminada, a primeira conclusão. As provas são adequadas nessa amostragem indiscriminada, quer dizer, as provas não são aplanágio apenas
prerrogativa de ser efetuada apenas numa população selecionada, mas em população geral. Pressão versus volume são parâmetros fidedignos, quer dizer, são associados com volumes. As pressões variam segundo índices corpóreos, sexo e cirurgia prévia, de uma forma previsível, que pode ser trabalhado na lógica nebulosa, no sentido de nos ensinar se naquele paciente com aquelas características, realmente a insuflação está se fazendo de forma adequada. Isso foi publicado em revistas de engenharia de inteligência artificial, foi publicado também, está sendo publicado, perdão, no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, o nosso primeiro autor, o Dr. Becker, que está fazendo essa publicação, e disso resultou na feitura na elaboração de um insuflador inteligente, digamos assim, tipo sistema difuso de suporte à decisão para posicionamento da agulha na cavidade peritoneal durante o procedimento da questão do tempo peritoneal artificial, com variável de entrada volume e pressão e variável de saída fluxo. Isso foi feito aqui em conjunto com o nosso Centro Tecnológico de São José dos Campos, a Unifesp. Está sendo elaborado, isso é uma patente que nós solicitamos, com o aval do nosso coordenador de pós-graduação e do nosso chefe de departamento, e está sendo, então, essa patente está sendo registrada, enquanto que nós estamos trabalhando na realização de um software onde nós possamos lançar todos esses. E nesse instante, se impõe a reflexão acerca da punção ideal na parede abdominal. Ora, se temos uma punção alternativa no hipocôndrio esquerdo, igualmente eficaz e teoricamente mais segura, por que não torná-la padrão ouro em detrimento da punção na linha mediana? Obrigado. Fica essa reflexão que o Dr. Otávio falou, para que seja meditada. Isso para a agulha de Verres. A agulha de Verres é isso aí que está no nosso estado da arte e das nossas pesquisas. E quanto à introdução às cegas do primeiro trocárdio, como é que nós devemos fazer? O que é que nós devemos fazer para resolver esse problema? Devemos colocar pressões mais altas, sim. Agora, será que essas pressões mais altas, mesmo que durante um tempo curto, ela não vai causar transtornos para o paciente? Então, vamos fazer uma pesquisa para avaliar as repercussões clínicas, hemodinâmicas, gasométricas e metabólicas das altas pressões de peritônio por curto período de tempo. Isso nos interessa. Eventualmente, normalmente, meu tempo de realizar uma introdução do peritônio não chega a 1 minuto. Entretanto, quisemos fazer com algum tempo a mais, 5 minutos, para ver se realmente nós tínhamos essa situação. Isso foi tema da tese de outro Otávio, agora Otávio Henrique Mendes Hipólito, que também foi defendido no psiquiatra Otávio Rato, e teve então como tema esse tipo de procedimento, sendo um procedimento com 20, outro procedimento com 12. Os pacientes são monitorados, são estudados exaustivamente do ponto de vista invasivo, não invasivo, gasometria, dados hemodinâmicos, uma série de parâmetros, para que nós pudéssemos avaliar se realmente essa permanência da pressão com 20 milímetros de mercúrio, que é uma pressão extremamente protetora das estruturas retroperitoneais, ao se inserir o primeiro trocárter, se essas pressões realmente, durante 5 minutos, promoviam algum dado maléfico. Isso foi aqui, nós temos aqui uma nova coordenadora com o Dr. Albino Sorbello, o professor José Luiz Amaral, anestesista, professor titular, professor Djalma, e o nosso pós-graduando, o Dr. Otávio Hipólito, chegando à conclusão. Realmente uma conclusão bastante nítida, de que a pressão intraperitoneal alta e transitória para a inserção do primeiro trocárter não produz repercussões clínicas. Isso é muito tranquilizador, inclusive para anestesistas que não estão acertados nessa pesquisa. Todas as vezes nós vamos operar sem o nosso time de anestesista, com anestesistas estranhos, a uma equipe que ficam naturalmente com toda a sua responsabilidade, com toda a sua preocupação legítima com a segurança do paciente, ficam preocupados quando eu quando eu informo que estou aumentando para 20 milímetros de mercúrio para a introdução do primeiro trocárter. Então essa tese, ela vai realmente fazer com que haja
uma tranquilidade. Então, toda a minha equipe, aqui nós publicamos esse trabalho, todo mundo participa muito ativamente, está aqui inclusive aqui uma estudante, uma residente, uma colega residente de São José dos Campos, professores, professor de Espírito Santo, doutores, pós-graduandos, residentes, anestesista. Publicamos essa pesquisa na Site Endoscopy, está aí para ser vista, realmente para... agora nós vamos então partir para aquilo que nós julgamos interessante, que é continuar essa pesquisa agora, enfocando um outro aspecto. Doutor Afonso César Cabral Guedes Machado é o nosso pós-graduando que está realizando essa pesquisa para... Nós queremos saber qual a mínima pressão intra-abdominal suficiente para o espaço operatório adequado nós podemos obter. Qual a pressão mínima? Porque nós observamos e lemos na literatura que após ser feita a insuflação alcança determinada pressão, o ganho em espaço da bolha intraperitoneal é muito pequeno. Então, será que custo-benefício vale a pena elevarmos a pressão, digamos, de 10 para 15, para obtermos na intenção e na esperança de obtermos um espaço maior, e esse espaço não é efetivamente maior? Isso é uma pesquisa que nós estamos realizando de responder a esta indagação. E aqui são eletrodos que vão mediante a incidência de raios infravermelhos nessa região, vai nos dizer o afastamento desses eletrodos e vai nos dizer realmente, indiretamente, esse espaço intraperitoneal aí feito. E nós queremos responder então a essa indagação. Se esses espaços são realmente maiores, então é interessante conjecturar se nós conseguimos responder com propriedade, de uma forma irretorquível, que com a pressão de 10 milímetros de mercúrio, por exemplo, o nosso cirurgião vai ter a mesma comodidade, o mesmo espaço que terá se elevar essa pressão para 15 milímetros de mercúrio. Se os cirurgiões se convencerem disso mediante uma pesquisa desse tipo, será muito interessante a contribuição, no sentido de que os cirurgiões, naquele velho adágio, aforismo hipocrático de primeiro não lesar, os cirurgiões estejam minimizando a agressão ao paciente com a sua pressão aumentada. Então essa é a nossa atividade de pesquisa. Esses dados estão todos num determinado local na nossa plataforma, que eu vou peço licença para mostrar. Onde eles estão aqui os projetos e as teses. Nas teses estão todas essas teses que dizem respeito a isso, pode ser acessada. Os projetos também estão aqui, como o projeto do nosso amigo Afonso, que pode ser do nosso pós-graduando, Afonso Guedes, que pode ser visto com toda a sua propriedade. Então nós temos, diante desse quadro de pesquisa, nós temos a dizer que este mote, esse tema, este motivo de pesquisa é algo que nós queremos continuar. Nós queremos continuar porque julgamos que essa pesquisa vai nos dar uma informação bastante interessante.